Bem, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar do livro Diálogo dos Vivos, que é a psicografia do Chico Xavier. E nesse capítulo 10, Como Agir, é uma mensagem do Emmanuel. Então, o Chico Xavier, ele iniciava as tarefas e ele abriu o Evangelho ao acaso. E aí o Emmanuel mandava uma psicografia e depois ele mandava a psicografia para o Herculano Pires fazer um comentário. Então vamos lá. Antes das tarefas espirituais da noite, com vários amigos que nos visitavam a instituição, comentávamos as circunstâncias em que tantas vezes nos vemos impossibilitados de fazer o que desejamos, no que se refere à prática do bem. Em muitas ocasiões, somos constrangidos por nossos deveres a dar o que nos exigem em alto nível de quantidade, quando só possuímos muito pouco. Em ocasiões outras, a experiência nos pede atitudes de tolerância que, de momento, não somos capazes de mostrar de todo, a fim de não favorecer a perturbação. Às vezes, queremos dar tempo e alegria aos outros, sem conseguirmos fazê-lo, senão em escala mínima, de modo a não criar dificuldades e inquietações em outras pessoas. Como agir nesses casos? Explanávamos sobre o assunto quando o horário nos chamou à reunião doutrinária. Abertos os trabalhos da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o exame dos itens 5 e 6 do capítulo 13, contendo a lição do óbolo da viúva. Feitos os comentários por diversos irmãos, ao término da reunião, passamos ao nosso caro Emmanuel, que nos trouxe uma psicografia chamada Melhor Assim. Mas antes, para situar bem, vamos ler aqui o óbolo da viúva, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, estando sentado à frente do gasofilácio, que era onde se colocavam as esmolas, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que esta pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era da sua abundância, mas esta deu da sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Aí vem a explicação de Kardec, né? Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Quer dizer, primeiro eu ganho, depois eu dou. Né? Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns. Mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando o bem para si mesmo, se permitirem mais prazeres e proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção oculta, disfarçada,
que encontrariam no fundo dos seus corações, se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar as suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Bem, aí continuando, o Chico passou as informações, né, e aguardou que Emmanuel fizesse a psicografia. Então vamos lá na psicografia agora. Terá soado um momento de tua cooperação no amparo a outrem, e, efetivamente, estimarias entregar o máximo de ti segundo as circunstâncias. Mas, se não podes dar na medida dos teus desejos, cede a migalhas que possui, de vez que será melhor ofertar o mínimo de que dispões, que te recusares ao benefício, cerrando as portas do amor aos semelhantes. O desafio à humanidade terá surgido à frente e, de certo, surpreenderias razão para grande prazer com a capacidade de revelar compreensão angélica diante daqueles que te examinam a evolução espiritual. No entanto, se não consegues fazer isso, não escondas este ou aquele pequeninos gestos de tolerância justos para articular apegado impulso de entendimento que despertar do concurso fraterno, dando pasto à agressividade exagerada perante ofensas e pedradas, que no fundo não passam de manifestações de enfermidade ou desequilíbrio no comportamento alheio. Caso não desfrutes a oportunidade de empenhar um dia de serviço aos irmãos mais necessitados do que nós mesmos, quando se te faça possível, oferece uma hora em favor deles, porquanto será mais proveitoso mobilizar alguns minutos na execução das boas obras que te omitires junto delas, gelando a confiança e o ideal do bem nos irmãos de experiência e caminho. Na ocasião em que não te vejas capaz de testemunhar alegria, nos instantes de crise, sem outros recursos, senão aquele de exteriorizar um sorriso pobre em auxílio de teu ambiente pessoal, será mais valioso esse pobre sorriso que qualquer palavra menos feliz, tendente ao mergulho no desespero, agravando os problemas dos que te cercam, a esmolarem apoio e compreensão. Ampara o bem dos outros na garantia do teu próprio bem. E quando não possas entregar o máximo qual desejas, e tanto quanto te esperas de ti, oferece o mínimo ao teu alcance, porquanto a audiência do melhor que se possa realizar é uma brecha ao pior talvez por surgir, e, por isso mesmo, o mínimo de bem será sempre uma luz dissipando as trevas que te adensam constantemente, onde não há bem nenhum. Então essa foi a psicografia do Emmanuel. Aí o Chico passou essa psicografia para o Herculano Pires, que fez o seguinte comentário: desafio à humanidade. Somos constantemente desafiados no campo de lutas da vida. A expressão de Emmanuel definindo a situação em causa como um desafio à humildade exige maior atenção da nossa parte. A pobre viúva no Templo de Jerusalém
vendo os ricos depositarem grandes somas no cofre, segundo a parábola evangélica, foi desafiada na sua humildade, mas respondeu ao desafio de maneira positiva, depositando ali a sua ínfima contribuição. De outra feita, após o Sermão do Monte, os apóstolos de Jesus foram desafiados na sua humildade pela multidão faminta que reclamava alimentos. Podiam omitir-se quando o mestre lhes pediu que o levassem ao bornal, alegando a insuficiência dos seus recursos, mas não vacilaram em entregar os poucos pães e peixes da merenda pobre que Jesus multiplicou para saciar a fome do povo. Muitas vezes somos desafiados pelos que pedem socorro, exibindo necessidades de que não podemos atender. Mas, se formos humildes, poderemos dar pelo menos um pouco para aliviar a miséria. E se dermos o nosso pouco pensando no Mestre, talvez ocorra de novo o milagre da multiplicação. Porque, se dermos em espírito, estaremos dando mais do que simples óbulos materiais. O mesmo acontece em relação às dores, aflições e sofrimentos alheios. Quantas vezes somos procurados por pessoas que sofrem dores tão profundas que não temos recursos para cobrir aquele abismo de angústias? Mas, se elevarmos o pensamento ao Mestre e dermos o que nos for possível, talvez nossas palavras, embora inseguras e descoloridas, possam levar ao sofredor o bálsamo do entendimento e da consolação. Em nossa vaidade, desejaríamos proferir palavras milagrosas, mas em nossa humildade é que realmente poderemos produzir o milagre do socorro divino. O desafio à humildade é também um convite à fé. Se conhecermos a nossa fragilidade e a nossa pobreza, conhecemos também o poder e a riqueza de Deus. Não é justo querermos resolver por nós os problemas alheios, quando não resolvemos os nossos. Há vaidade e pretensão, e é muita vaidade querer mostrar uma superioridade de que não dispomos. Mas, se tivermos humildade para reconhecer o que somos e fazer apenas o que podemos, nosso óbolo material ou moral será como o da viúva. Pesará mais do que o dos ricos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e entendido o recado. Muito obrigado.